Meu nome é César Pereira, eu sou o fellow do CIARB Brasil Branch e, junto com a minha colega Cristina Mastrobono, também fellow e vice-presidente da representação do CIARB no Brasil, eu dou boas-vindas a vocês a mais um episódio do CIARB, do Momento CIARB Brasil, que é uma parceria do CIARB Brasil Branch com o canal Arbitragem e patrocinado pelo Bonassa Advogados, aos quais eu agradeço muito por essa oportunidade. Hoje nós temos a alegria de contar conosco com Frederico Singarajá e Diego Franzoni para um episódio sobre a inquirição de testemunhas, especificamente os segredos dos barristers. O nosso convidado, o Frederico Singarajá, é o brasileiro mais experiente com atuação como barrister na Inglaterra. Ele se destaca nos processos jurídicos que justamente são caracterizados pela oralidade e por isso tem tanto a nos ensinar e discutir conosco a respeito da prática da oralidade na arbitragem internacional. Ele também é um árbitro internacional experiente, é fellow do Chartered Institute of Arbitrators, do CIARB, e fala inglês, português nativos e fala também espanhol. Ele se especializa em arbitragens nos mercados emergentes, especialmente na América Latina, na África lusófona e no sudeste da Ásia. O Frederico é reconhecido pela International Arbitration Power List da Legal 500, pela Legal 500 UK Bar, pela Holmes Rule Legal, entre os mais experientes e notáveis operadores da profissão de barrister na Inglaterra, na arbitragem internacional. É um prazer ter o Frederico aqui conosco. O Diego Franzoni, também nosso convidado hoje, é um advogado brasileiro, baseado em São Paulo, com ampla experiência em arbitragem doméstica e internacional, é mestre em Direito Societário pela USP, pela Universidade de São Paulo, e autor do livro Arbitragem Societária. Ele é sócio da Justa Pereira Oliveira e Talamini, é associado do CIARB, e há muitos anos se destacou, talvez não muitos, mas há vários anos já, se destacou muito como multi no Wismut de Viena. Talvez desse seu desempenho na competição, que tem um certo caráter teatral, mas também da sua formação específica em cinema, venha a veia artística dele, que nós vamos explorar hoje aqui nesse exercício de inquirição de testemunhas. Na simulação de inquirição, o Diego fará o papel do Gordon Gekko, que vai ser inquirido pelo Fred. A estrutura aqui da nossa sessão de hoje vai ser uma apresentação inicial pelo Frederico Singarajá a respeito da inquirição de testemunhas, seguida de uma simulação prática de inquirição de testemunhas e um debate depois aqui entre nós sobre os resultados da inquirição e as técnicas que essa simulação vai nos demonstrar. Então, sem mais delongas aqui, eu gostaria de passar a palavra ao Frederico para a sua apresentação inicial. Fred, você tem a palavra. Obrigado. Obrigado, César. Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o canal Arbitragem, a CIARB Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a inquirição de testemunhas. O grande segredo dos barristers é que não há segredo, né? Há só uma técnica e prática. Antes de iniciar, eu queria só esclarecer alguns pontos que eu acho que são de importância. Primeiro, que não há nenhuma regra específica na arbitragem sobre interrogatório de testemunhas. As instituições arbitrais, elas não têm nenhum detalhe sobre isso. A lei de arbitragem brasileira também não. Então, sobra para os árbitros e as partes concordarem como que vai ser efetuado esse processo.
O interrogatório é uma criatura da common law. Como os advogados e os processos estatais da common law são orais, o interrogatório, como todo mundo da arbitragem sabe as diferenças entre a common e a civil law, uma delas é a importância que o sistema de common law coloca sobre o depoimento oral e o interrogatório das testemunhas, a prova das testemunhas. Então, o depoimento escrito, hoje em dia, é fundamental para a preparação da parte que vai fazer a inquirição, e a ausência dela coloca, na minha opinião, a sentença em risco de impugnação, por ela não respeitar a sua ausência, não respeitar os princípios do contraditório e da igualdade das partes. Imaginem só se a prova documentária não fosse divulgada até a audiência. Imagina se uma das partes falasse: eu vou produzir todas as provas financeiras da empresa, mas você não vai poder ver até a gente chegar na audiência. Como é que você vai poder preparar sua defesa, seus contrapontos a isso? Desse mesmo modo, eu diria que onde há importância no interrogatório da testemunha, há importância também da parte que vai conduzir o interrogatório poder ter ciência dos fatos que a testemunha vai falar com antecedência para aproveitar o melhor a oportunidade da audiência evidencial. O escopo do interrogatório deve ser limitado somente em questões relevantes às controvérsias que são referidas ao tribunal arbitral e, segundamente, que estão dentro do conhecimento daquela pessoa, daquela testemunha. Bem, essas são as observações gerais. Vamos, então, para o interrogatório em si. O que é o interrogatório? Eu estou falando aqui na grande parte do interrogatório cruzado, tá? Porque a gente tem um depoimento escrito, que seria o interrogatório direto. O depoimento escrito substitui isso. Então, para utilizar e maximizar o tempo que tem numa audiência oral, vamos direto, normalmente, para o interrogatório cruzado, com talvez uma pequena oportunidade para esclarecer qualquer erro ou acrescentar qualquer coisa que aconteceu dentro do período que o depoimento escrito foi firmado até a audiência, porque às vezes as coisas acontecem. Então, às vezes há uma oportunidade mínima para a testemunha depor diretamente e ter um interrogatório direto nesse sentido, e depois nós vamos diretamente para o interrogatório cruzado. Então, na realidade, uma oportunidade para obter evidências que estabelecem os fatos que apoiem o seu caso, certo? Então, você vai utilizar a testemunha do lado contrário para suscitar os fatos que vão apoiar a sua teoria do caso, a sua defesa, ou, se você é a reclamante, o caso que você está alegando. Esse é o objetivo principal do interrogatório. Segundamente e subsidiariamente, é para enfraquecer a utilidade ou credibilidade das testemunhas adversas. Por exemplo, a confiabilidade de memória ou a probidade. Tá? Terceiramente, é para alterar a percepção do tribunal sobre as evidências do seu oponente. O interrogatório, na realidade, ele é utilizado como o seu meio de contar a sua teoria do caso através das testemunhas que você está interrogando. Então, você está estabelecendo seu caso através da testemunha do seu oponente. O que ele não é? Primeiramente, não é uma inquirição direta. Então, sempre perguntas fechadas, sempre controlando a testemunha. Segundamente, ela não deve ser agressiva. Não é para gritar com a testemunha, é para ser conduzido de forma ética e profissional. Terceiramente, não é a hora do advogado brilhar. O advogado que está conduzindo o interrogatório. Você está tentando ser persuasivo ao tribunal. Então, não é o show
do advogado que está fazendo o interrogatório, e você tem que tentar se segurar nesse sentido. E, finalmente, não é uma oportunidade para apresentar argumentos jurídicos. Veja bem, qualquer tribunal arbitral tem duas categorias de questões que ela tem que resolver. Primeiramente, questões fáticas. Segundamente, questões jurídicas. Questões fáticas são resolvidas através de apresentação de documentos e interrogatório de testemunhas. Segundamente, questões jurídicas são resolvidas através de submissões escritas ou orais colocadas pelo advogado. Então, não adianta você tentar apresentar um argumento jurídico, resolver um argumento jurídico, através de uma testemunha fática. Ela não é a pessoa correta para estabelecer essa metodologia. E eu só quero deixar esse primeiro ponto introdutório dizendo que uma inquirição bem feita não é como um filme de Hollywood. Às vezes ela pode parecer bem monótona. Não vai acontecer que aquela testemunha vai admitir tudo que você queria admitido, que é totalmente contrário ao que ela colocou no seu depoimento escrito. Tá? Então, se você observar os três objetivos principais, que é simplesmente estabelecer os fatos que apoiam o seu caso, segundamente, de onde há contradição entre seu depoimento escrito e qualquer documento que você vai trazer à luz aquelas contradições para tirar credibilidade, e terceiramente para explicar a sua teoria do caso através daquela testemunha. Sempre há riscos em qualquer interrogatório. As pessoas não são previsíveis e, portanto, mesmo se algo estiver contido dentro de um depoimento, sempre há um risco da pessoa responder alguma coisa imprevista e alguma coisa que seja de prejuízo à sua teoria do caso. Então, primeiramente, eles não gostam de ser atacados ou desafiados. Eles não vão querer concordar com você sendo advogado do oponente. Eles provavelmente vão tentar evitar ou enrolar respostas às suas perguntas diretas. E eles podem fornecer evidências, como eu digo, que são imprevistas ou até inúteis. Então, você tem que tentar reduzir e limitar o número de questões que você vai colocar para aquela testemunha. Outro risco, que são os riscos da testemunha, que você não tem controle. Outro risco é o risco do tribunal em si. Muitos tribunais, especialmente onde são advogados formados no sistema civil, onde há um sistema mais inquisitório do que adversarial, você pode ter um tribunal ou um árbitro que quer conduzir ou desfazer a construção cuidadosa que você fez da estrutura do seu questionamento ou suas perguntas. Elas, às vezes, podem tentar responder pelas testemunhas. Todo mundo já teve tribunal, o árbitro que falou, essa testemunha já respondeu isso. Ou, mas isso aqui já está respondido no parágrafo 31 do depoimento escrito dele. Isso é uma dificuldade e um risco. E, terceiramente, você corre o risco do tribunal fazer observações às suas perguntas ou sua técnica. Então, elas podem interferir em qualquer momento e falar a gente não acredita que essa pergunta é apropriável, ou não é necessário você perguntar isso, não sabendo onde você vai com o seu questionamento, com sua linha de questionamento. Então, a minha dica é que você deve utilizar o mínimo de tempo que puder na prática de fazer um interrogatório. Então, existem, eu diria, duas fases para o interrogatório. Tá? Primeiro, a preparação. Segundo, execução. Então, eu diria que a parte de preparação é a parte de científica, e a parte de execução é a parte artística. É uma arte. Tá? Então, na fase científica, na fase de preparação, é chave para um contra-interrogatório bem-sucedido o planejamento detalhado. Tá?
Então, o que é super importante na preparação? Primeiro, você tem que ter em mãos todos os memoriais, todas as submissões, entender bem as pretensões alegadas e as defesas, ler todas as provas, evidências documentárias e todos os depoimentos. Você tem que se familiarizar intensamente com todos esses documentos. Os autos, né, da arbitragem. Segundamente, você tem que avaliar criticamente a evidência testemunhal, os depoimentos escritos, com toda a produção relevante. Então, você tem que examinar cada linha, todo fato alegado por cada testemunha e ver se há algum documento, alguma outra prova que é consistente ou inconsistente com o fato alegado. E também com sua própria teoria do caso e com o que está sendo falado pelas suas próprias testemunhas. É sempre útil você obter opiniões do seu cliente ou das suas testemunhas sobre os depoimentos escritos dos seus oponentes. Isso vai informar a sua elaboração de perguntas. O que é incrivelmente útil é a elaboração de um cronograma detalhado que você vai compor de acordo com todos os documentos nos autos, tá? Para você ter um entendimento fático, lógico da sequência de eventos, para você poder entender se alguma coisa faz sentido ou não que essa testemunha está dizendo, se ela cabe dentro do cronograma, se ela é possível. Às vezes, as coisas que eles estão dizendo ocorreu numa data e é impossível que poderia ter ocorrido nessa data. Então, fazer esse cronograma é de grande importância. E você tem que revisar o cronograma de acordo com sua preparação do caso. Então, o cronograma não é uma coisa estática, é uma coisa que vai se desenvolvendo. Segundamente, na preparação, é crítico que você tem que, porque há riscos, como já debatidos no interrogatório, de tentar reduzir, tá? O maior tempo possível. Então, uma vez que você compõe, eu pessoalmente componho minhas perguntas por escrito, não necessariamente as leio na hora do interrogatório, mas certamente eu tenho um mapa todo planejado com temas diferentes e uma série de perguntas que eu já tenho preparado. E quando eu tenho esse documento preparado, eu reviso o documento para ver se eu posso reduzir o número de perguntas ou o tamanho da pergunta. Eu posso reduzir uma pergunta a 2 ou 3 perguntas menores, que vão ser mais simples, e existe alguma prova documentária onde realmente eu não preciso fazer essas perguntas, eu vou fazer essa avaliação várias vezes, especialmente quando eu estou preparando o interrogatório de várias testemunhas. Existem algumas perguntas que são mais adequadas para testemunha X em vez de Y, então vamos tirar daqui e colocar só para elas. O que eu não quero é duplicação de perguntas feitas para múltiplas testemunhas, que não são necessárias, tá? Todo aquele risco do imprevisto pode se manifestar e pode prejudicar o seu interrogatório. E, finalmente, eu vou falar que, assim como você vai considerar o que está dentro do depoimento escrito, considere também o que foi omitido e por quê. E se há alguma pergunta relevante que você possa fazer sobre alguma questão que não foi colocado, que você acha que é de importância e que aquela testemunha deveria ter colocado. Agora, vamos partir, então, para a fase de execução, a arte. Tá? A única maneira de você aprimorar a arte é com prática. Então, quanto mais você executa interrogatórios, você vai melhorando. Primeiro ponto, entra e saia com a maior rapidez. Tá? É um ataque e não um cerco. Então, você quer ter o mínimo número de questões. Ou ver se aquela testemunha realmente é necessária. Às vezes, não é necessário interrogar todas as testemunhas que vão ser chamadas pela outra parte.
Mas com um planejamento diligente, você pode reduzir as questões, as áreas-chave e a si mesmos. Tá? Se a testemunha puder fornecer evidências úteis e não controversas, garanta isso antes de passar para o material potencialmente controverso. Então, você tem que estruturar a sua ordem de questões para tentar obter primeiro as perguntas que você não acha que eles vão ter uma grande dificuldade de responder no positivo. As perguntas onde você vai realmente confrontar a testemunha no que ela está dizendo, é melhor você estruturar elas mais tarde durante o seu interrogatório. Muito importante você ter um pouco de calma na execução e fazer uma pergunta de cada vez. Mantenha as perguntas simples e lide com um ponto de cada vez. Senão, a testemunha pode se confundir, pode falhar em responder, ou pode começar a explicar a posição dela. E é isso que você não quer. Você quer controlar. Então, perguntas curtas que tenham a resposta sim ou não. É isso que você quer fazer. E você já sabe a resposta sim ou não, e você está simplesmente voltando ao que eu tinha indicado, contando a sua teoria do caso ao tribunal através daquela testemunha. Estabeleça as bases de um ponto-chave. Tá? Então, se há certas coisas que eles vão dizer sim, que na sua última pergunta-chave eles não vão poder fugir disso, estabeleça essas bases primeiro. E lembre-se de escutar a resposta e parar quando você já obteve o material que você queria obter daquela testemunha. Não adianta continuar. Só pode acrescentar seu risco e você pode se prejudicar. E também eu diria que é muito importante você não demonstrar, seja com expressão facial, ou com expressão do seu corpo, ou com riso, ou com algum comentário, se você ficou contente com a resposta ou não. É sempre bom deixar a testemunha em dúvida se ela está lhe ajudando ou não. Então, manter uma poker face sempre no seu interrogatório. Evite o que a gente chama de viagens de pesca. Nunca faça uma pergunta que você não sabe a resposta. Você está entrando naquele risco, tá, do desconhecido, que pode prejudicar seu caso. Sempre faça perguntas fechadas. Então, isso é uma afirmação com terminando a afirmação com não é mesmo? É isso mesmo? Eu estou correto? Isso vai levar a testemunha simplesmente a responder sim ou não. No mundo ideal, pelo menos, né? Às vezes, na vida real, isso não acontece. Mas quanto mais você utilizar essa técnica, mais provável que você vai poder controlar a testemunha desse tipo. E evite as perguntas abertas. Perguntas abertas são necessárias para o interrogatório direto, mas devem ser evitadas no interrogatório cruzado. É a sua oportunidade de fazer qualquer questão que você quiser. Tá? Então, evite o porquê, quando, como. Esse tipo de pergunta vai tentar trazer uma explicação da testemunha, que é uma coisa que você não quer. Você não tem controle sobre isso. Então, existe o que é chamado dos 10 mandamentos da examinação cruzada, o interrogatório cruzado. Isso veio de um professor americano chamado Irving Younger, e você pode assistir um ótimo filme no YouTube dele, dando essa explicação dos 10 mandamentos dele. Então, número 1, seja breve. Número 2, use palavras simples. Não fale automóvel, fale carro. Tá? É muito mais fácil de tanto a testemunha entender quanto o tribunal arbitrar. Só faça perguntas fechadas. Como eu tinha dito, a afirmação mais o correto, é isso mesmo, algo assim. Venha preparado. Se você não preparar, se você não executar a parte científica,
você vai se desfazer na execução, tá? Sempre pare para ouvir a resposta, que às vezes você vai ter que sair da sua preparação porque a resposta foi imprevista. Isso pode lhe ajudar? Não. Número 6, nunca discuta, nunca brigue com a testemunha. Número 7, não se repita, especialmente se a testemunha falar uma coisa que não te ajuda. Ficar repetindo, é isso mesmo que você quer dizer, só vai ressaltar para o tribunal arbitral e a única coisa que eles vão lembrar é o que você está repetindo. Não permita a testemunha fazer explicações. Se ela começar a fazer uma explicação, você fala, olha, perdão, mas eu estou com tempo limitado. Se houver necessidade de uma explicação, o seu advogado vai perguntar a você no reinterrogatório, tá bom? E é isso. Aí você pode cortar por aí. Limite o seu número de perguntas, número 9, e finalmente, número 10, que é uma técnica inglesa, que é de colocar seu caso, tá? Que é a sua teoria do caso tem um ponto, a sua linha de perguntas tem um ponto. É sempre, na minha opinião, aconselhável você colocar aquele ponto para a testemunha e não importa o que ela vai dizer no final. Se você já provou pela sua linha de interrogatório, não importa. Pronto, por mim é isso, César. Eu passo a palavra para você, Diogo. Obrigado, Fred. Foi um prazer ouvi-lo aí, né, a respeito desses pontos. Eu passo a palavra para a Cristina, que vai dar prosseguimento aqui aos nossos trabalhos. Bom dia não, olá a todos, né, bom dia no Brasil, mas quem tiver, na verdade, a transmissão será apenas à noite. Olá a todos, muito interessante, Fred, os seus esclarecimentos, né, eu tenho até algumas perguntas aqui, mas isso a gente vai deixar para depois. Vamos dar prosseguimento agora com o Diego, a quem eu também cumprimento. Obrigado, Cristina. Obrigado, César. É um grande prazer estar aqui com vocês. Nós vamos fazer uma simulação de um interrogatório, né, de uma cross-examination, e com a finalidade de introduzir esse caso, vou fazer uma breve explicação do background, do que é o caso, e vou pedir a licença para fazer a leitura, né, no papel de Gordon Gekko, que seria o interrogado. Vou pedir licença para fazer a leitura do meu depoimento escrito, e em seguida faremos aqui a demonstração e as perguntas por parte do César e da Cristina. Bom, o caso que a gente vai simular é um caso em que o Gordon Gekko foi o CEO do Bank of America por alguns anos, há algum tempo, né, algumas décadas, na verdade, e nessa qualidade ele depois passou a ter outras ocupações, saiu do Bank of America, foi preso, foi libertado depois de alguns anos, desenvolveu outras atividades depois que foi libertado, mas recentemente foi acusado pelo Bank of America de ter desviado quase 2 bilhões de dólares durante a sua gestão. O banco foi nacionalizado, portanto, o Gordon se defende dessa acusação, dizendo que haveria motivações políticas, que é uma acusação improcedente, inclusive pelo seu vício aí de motivação. Foi formado um tribunal arbitral e o Bank of America obteve judicialmente, né, não junto ao tribunal, uma medida cautelar determinando que o Gordon Gekko, réu, divulgasse todos os seus ativos, né, divulgasse uma lista de todas as suas propriedades, de todos os seus ativos em ações ou qualquer outro tipo de direitos ao tribunal, e esses ativos ficariam aí bloqueados cautelarmente e sob a administração de um
administrador judicial até que haja a resolução do caso, como uma garantia a que o Bank of America possa reaver esses valores que foram objeto aí do suposto desvio. Bom, feito essa pequena introdução, eu vou pedir licença, então, para ler o meu depoimento, agora como Gordon Gekko, que vai ser objeto da cross-examination. Eu, Gordon Gekko, residente em Londres, faço essa declaração em resistência ao processo arbitral que está sendo movido contra mim pelo requerente Bank of America, de acordo com as regras da London Court of International Arbitration. Informações gerais. Eu me formei no City College of New York em 1975. De 1975 a 81, trabalhei no setor bancário, no Chase Manhattan Bank, no Citibank e no JP Morgan. Tornei-me presidente do Claimant Bank of America de 1981 a 1985 e trabalhei em finanças como corretor na Jackson Stein & Company entre 85 e 93. Em 1993, um tribunal federal de Nova York me condenou por uso de informações privilegiadas e fraude em títulos. Fui libertado da prisão federal de Otis em outubro de 2001 e comecei uma nova carreira como escritor e palestrante sobre o setor financeiro. Em 2006, me mudei para Londres, na Inglaterra. Comecei minha vida novamente lançando um novo modelo financeiro semelhante a um hedge fund. Minha empresa, Gekko Investments Limited, é razoavelmente bem-sucedida devido ao meu trabalho árduo e experiência. O procedimento. Nos termos do meu contrato com a reclamante, estava sujeito ao dever de agir no melhor interesse do grupo de empresas da reclamante. Confirmo que sempre agi dessa forma e nego ter feito uso indevido de quaisquer fundos. Em 11 de dezembro de 2022, fui notificado de que a reclamante havia expedido uma notificação de arbitragem contra mim. Também recebi um arresto cautelar e uma ordem de divulgação obtidas no Supremo Tribunal Inglês, que agora sei que atingem todas as minhas propriedades e interesses em todo o mundo. Fui obrigado a divulgar todos os meus ativos, seja no Reino Unido, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Durante o meu tempo na Jackson Stein, adquiri o controle acionário da empresa Teldar Paper Corporation. No entanto, quando fui condenado, o governo federal se apoderou de grande parte desse interesse. Fiquei com uma participação acionária que valia menos de 100 milhões de dólares. Por volta de 1987, meu patrimônio líquido era estimado em cerca de 650 milhões de dólares. Decidi, então, transferir as ações restantes para uma holding na Suíça para tornar o imposto de investimento eficiente. Isso tudo é perfeitamente legal. O benefício do investimento foi para meus filhos Rudy e Winnie. Infelizmente, meu filho Rudy faleceu, então o dinheiro foi para o benefício de minha filha Winnie Gekko Moore. Ao longo dos anos, enquanto eu estava na prisão, as ações suíças de Winnie aumentaram de valor. Por volta de 2001, quando fui libertado da prisão, Winnie me emprestou 100 milhões de dólares para investir como capital inicial para o meu empreendimento financeiro. Em 2003, amortizei o empréstimo, transferindo 100 milhões em ações para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, a Fusion Research. A Fusion Research é propriedade de um trust que foi criado para beneficiar a minha filha Winnie e o meu neto Louis. Não tenho controle direto ou indireto sobre a gestão da Fusion Research e não tenho nenhum interesse benéfico em nenhum de seus ativos. Confirmo que o conteúdo dessa declaração de testemunha é verdadeiro. Gordon Gekko, 19 de janeiro de 2023. Obrigado, Diego. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Frederico, para o interrogatório. Eu só queria pontuar que, numa audiência real, a testemunha não iria ler o seu depoimento escrito, né? Como explicou o Frederico, o depoimento escrito é apresentado para análise dos advogados e só haveria mesmo aquele início, talvez, de uma correção de algum detalhe, etc. Mas, para o nosso exercício aqui, era fundamental que o Diego lesse o depoimento aqui para que todos estivessem cientes. Fred, a palavra é sua, por favor. Obrigado, César. Obrigado, Diego. Antes de começar a simulação, então, eu só queria também acrescentar que vocês assistindo aí, talvez já perceberam que o personagem principal é o Gordon Gekko. Então, esse caso aqui é fictício,
e é relatado ao filme Wall Street, onde o Michael Douglas foi o personagem Gordon Gekko. Dito isso, os fatos aqui são de um caso real. O caso que aconteceu em várias jurisdições, na realidade, de um banco do Cazaquistão, e o caso é chamado JSC BTA Bank contra Ablyazov. Então, se você vê o que a gente está simulando aqui, realmente ocorreu na vida real. Ok. Dito isso, então, vamos para o interrogatório. Eu vou agora interrogar o Diego, que vai tomar o papel do senhor Gordon Gekko. Então, boa tarde, senhor Gordon Gekko. Eu sou o advogado da requerente e agora eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você fez uma declaração escrita com data de 19 de janeiro de 2023, correto? Correto. E nela você afirma que o conteúdo está correto e é verdadeiro. Estou certo? Sim. E você mantém essa posição hoje, não é verdade? Sim. Ótimo. Então vamos explorar um pouco o conteúdo do seu depoimento. Você declara que sua filha lhe emprestou 100 milhões de dólares, correto? Correto. E para não haver confusão, você afirma que isso foi um empréstimo, não é verdade? Exatamente. Perfeito. Sua filha é a Winnie, estou correto? Sim. E ela tomou posse dos 100 milhões de dólares por meio de uma participação acionária em uma empresa suíça. Estou correto? Exatamente. Perfeito. E a decisão de transferir as ações da Telda Paper Corporation para um veículo corporativo na Suíça, essa decisão foi sua. Estou correto? Sim. E como você diz, isso era perfeitamente legal. Isso era uma maneira de aprimorar os tributos. Correto? Exatamente. Uma decisão tomada por razões fiscais. Perfeito, senhor Gekko. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou mudar um pouco a direção das minhas perguntas, de modo geral do seu depoimento. Eu queria fazer algumas perguntas especificamente sobre a empresa Fusion. Primeiro, eu gostaria de deixar o assunto da empresa suíça, né? E eu queria te perguntar, as ações dessa empresa, a Fusion, são de propriedade de um trust, correto? Correto. E a origem dos fundos usados para montar o trust foram 100 milhões de dólares que você devolveu, de acordo com o seu depoimento, à Winnie em 2003, correto? Sim. Exato. Muito obrigado. Então, eu queria então agora mudar de assunto novamente. Senhor Gekko, você viu que nos autos, na página 348, tem um e-mail com data de 23 de maio de 2020. Você poderia se direcionar a essa página? Sim. Tá, então você está vendo aí um e-mail do senhor Thorpe para você. Correto? Estou vendo um e-mail que não reconheço recebimento. Não recebi esse e-mail. Tá, se o senhor aguardar um momento, eu vou fazer umas perguntas e você pode responder as minhas perguntas, se for possível. Tudo bem com você, senhor Gekko? A gente pode seguir dessa forma? Sim, por favor. Ok. Você percebe que o e-mail está em inglês, mas você lê e entende inglês perfeitamente. Estou correto, senhor Gekko? Correto. Perfeito. Então, esse e-mail é um e-mail confidencial entre o senhor Thorpe, que é advogado do escritório Harleys, da BVI, das Ilhas Virgens Britânicas, e você. Você está vendo que consta os dois nomes no e-mail? Sim. Sim. E como eu havia explicado agora há pouco, o e-mail tem data de 23 de maio de 2020, correto? Correto. E como o e-mail é confidencial,
entre um conselheiro e seu cliente é somente entre vocês, correto? Você concorda com essa avaliação minha? Correto. Então, você também concordaria comigo que não há motivo para desconfiar do conteúdo desse e-mail? Discordo. Tá bom. O Trust, ele é administrado pela Amicor, correto? Sim. Certo. E agora, no que diz respeito da Amicor, eles são os administradores do Trust. Mas, na prática, quem toma as decisões é você, correto? Não. No e-mail que você tem na sua frente, você está vendo que eles estão perguntando para você como que você gostaria de aplicar os dividendos? Eu não me lembro de ter dado nenhuma resposta a esse e-mail, nenhuma orientação subsequente a esse e-mail. Eu vou repetir a minha pergunta, por favor, senhor Gecko. Você está vendo que no e-mail eles estão perguntando a você como você gostaria de aplicar seus dividendos? Sim, eles estão perguntando. Perfeito. E ele afirma no e-mail que o Trust é para o seu benefício. Você está vendo que eles utilizam essas palavras no e-mail? Essa é uma informação equivocada. Uma afirmação... Mas você concorda comigo que é isso que consta no e-mail, correto, senhor Gecko? Concordo. Perfeito. Embora esteja equivocado. Tomamos nota da sua resposta, senhor Gecko. Muito obrigado. E não menciona mais ninguém aqui nesse e-mail, correto? Correto. Não mencionam a sua filha Winnie, correto? Correto. E também não mencionam o seu neto, o Louis, correto? Correto. Então, qualquer pessoa lendo esse e-mail, seria razoável que eles concluiriam que você que é o beneficiário do Trust, correto? Talvez você concorda seja com a minha avaliação, senhor Gecko? Discordo. O e-mail... Você discorda que uma pessoa lendo esse e-mail chegaria à conclusão que você é o beneficiário do Trust? Você discorda dessa pergunta? Eu não sou beneficiário do Trust e eu não dei nenhuma ordem relativa ao Trust. Eu entendo o seu caso, senhor Gecko. A pergunta que eu estou colocando é que se o senhor concorda comigo que uma pessoa lendo o e-mail concluiria, como não há nenhuma menção da sua filha Winnie ou nenhuma menção do seu neto Louis, que a leitura desse e-mail levaria à conclusão que você que é o beneficiário do Trust. Você não necessariamente. Comigo? A leitura desse e-mail pode sugerir que eu estava apenas em nome da minha filha e do meu neto fazendo algum tipo de administração, já que eles não têm nenhum entendimento a respeito desses assuntos. Certo. Então que você, senhor Gecko, seria o controlador no seu caso, em nome da sua filha e do seu neto, correto? Não sou o controlador. Mas apenas, a leitura do e-mail eu estaria nessa hipótese, eu estaria apenas nessa hipótese específica, prestando uma ajuda familiar à minha filha e ao meu neto. Ok, senhor Gecko, a dificuldade que eu estou tendo é onde você afirma que o Trust foi constituído em benefício da sua filha Winnie e do seu neto Louis. Você entende a minha dificuldade? Não entendo. Tudo muito claro. A dificuldade é que não há nenhuma consistência com o conteúdo do e-mail que acabei de chamar a sua atenção, do senhor Thorpe. Você concorda? Eu não conheço o senhor Thorpe. Não tenho como, ou pelo menos não me recordo. Eu sequer me recordo do momento em que recebi esse e-mail. Certo, mas esse e-mail está nos autos desse processo há algum tempo e seus advogados não discordaram da veracidade desse e-mail. Você aceita essa proposição, senhor Gecko? O e-mail é provavelmente verdadeiro, mas não consta uma resposta da minha parte a esse e-mail. E ainda que constasse, como afirmei,
eu estava prestando um auxílio familiar. O caráter do auxílio era familiar, e isso não implica que eu tenha controle do trust. Senhor Gecko, eu vou sugerir para você que foi você que criou o fundo proprietário da Fusion Research. Você concorda comigo? Não. E que você criou esse fundo proprietário através da Amicor, correto? Foi minha filha Winnie. E que você que controla o trust, na verdade, não é? Não controlo o trust. Eu vou sugerir para você... Pode responder, senhor Gecko. Como afirmei, não controlo o trust e não há nenhum outro e-mail ou comunicação que comprove isso. Eu vou sugerir para você, senhor Gecko, que você é o único proprietário e beneficiário das ações da Fusion Research. Isso é correto, não é, senhor Gecko? Não. Obrigado, senhor Gecko. Eu não tenho mais perguntas para você, mas se você puder aguardar um momento aí, o seu advogado ou os árbitros podem ter algumas perguntas para você. Muito obrigado. Pronto, encerrado, pessoal. Muito bem, parabéns aos dois, ao Fred e ao Diego, ao Diego também por resistir ao Fred desse jeito. Cris, eu acho que você vai continuar. Bom, muito elucidativo aqui, a cara de pau do Diego é bem é uma coisa que a gente precisa aprender às vezes. Bom, César, eu acho que a gente pode prosseguir rapidinho ainda só com algumas perguntinhas, né, porque, na verdade, eu não teria alguma pergunta específica para o Diego ou em relação ao interrogatório em si que foi conduzido aqui. Uma dúvida que eu tenho, e eu queria que o Frederico falasse um pouquinho, rapidamente, que a gente também já está nos minutos finais, é assim, qual é o papel do tribunal nesse interrogatório, né? Em que medida, assim, você deixou claro no começo que os regulamentos, a legislação brasileira não tem, a arbitral brasileira não tem uma regra sobre interrogatório, e assim como a legislação internacional também não tem, e cabe às partes e aos árbitros definirem como isso será feito, o procedimento em si que será seguido. Mas em que medida você acha que o tribunal pode interferir nas perguntas? Tá? Então, você aí conduzindo esse seu interrogatório, vamos supor que você estivesse ou entrando com uma agressividade maior, ou praticamente intimidando a testemunha, ou mesmo numa situação em que o árbitro ele tem uma dúvida que diz respeito àquele ponto específico e ele quer pegar o embalo e aproveitar a pergunta e se inserir. Você acha que isso é produtivo? Em que medida você acha que isso enfim, qual a sua visão sobre isso? Obrigado, ótima pergunta, Cristina. Eu diria o seguinte, na grande parte, se o advogado é competente, que está executando o interrogatório, o papel do tribunal deveria ser o mais passivo possível. Mas realmente existem ocasiões quando exige-se a intervenção do tribunal arbitral. Normalmente, quando as questões que estão sendo colocadas não têm nenhuma relevância, mas às vezes isso é difícil de julgar no meio da linha de perguntas do advogado, às vezes tem que esperar até ele chegar àquele ponto final para você entender por que eles estavam fazendo essas perguntas iniciais. Segundamente, realmente, se há um comportamento antiético, agressivo, antiprofissional, seria apropriável o tribunal arbitral interferir. E a respeito de se surgir uma dúvida do árbitro no meio daquele questionamento, eu, pessoalmente, juntamente com os meus colegas árbitros, normalmente a gente anota essas perguntas e espera até o final
do interrogatório, porque existe uma grande possibilidade que essa dúvida será esclarecida ao longo do interrogatório, mas não necessariamente é agora que aquele advogado quer que aquela testemunha responda ou esclareça aquela dúvida. Então, melhor deixar o advogado fazer o trabalho dele ou dela, e no final, se essa dúvida continua, você pode fazer a pergunta no final. Obrigado, Fred, pelo esclarecimento. Cris, antes de nós encerrarmos, eu só queria fazer uma pergunta breve aqui, só, na verdade, confirmar uma impressão. Nas respostas do Diego como Gecko, em vários momentos, ele sugeria algum tipo de explicação adicional, mas se continha, assim, até em respeito ao advogado, né, se continha as perguntas que estavam sendo feitas. Assumindo o papel do advogado que indicou o Gecko como testemunha, eu imagino que agora nós passaríamos para aquela fase de perguntas mais abertas, né, em que o advogado diria, senhor Gecko, o senhor, na resposta aqui ao meu colega, o senhor disse que discordava do conteúdo do e-mail, né, da leitura que estava sendo feita. O senhor pode explicar melhor o que o senhor quer dizer com isso? Seriam perguntas abertas dessa natureza, né? É isso que você quis dizer? Exato. Quando você está questionando sua própria testemunha, é proibido você levá-la em qualquer caminho, você sugerir o que ela deve falar, porque é sua própria testemunha. Então, isso é proibido. Quando você está fazendo o interrogatório cruzado, você está interrogando a outra testemunha. Você não sabe, você nunca teve uma entrevista com ela, você nunca teve uma conferência com ela juntamente com seus clientes, etc. Então, você não tem nenhuma oportunidade. Por essa razão, você tem muito mais liberdade do que você pode. Então, na realidade, não é que você não pode fazer perguntas abertas, é que você não deve fazer perguntas abertas num interrogatório cruzado. Você é proibido de fazer perguntas fechadas à sua própria testemunha. Então, no interrogatório direto ou no reinterrogatório, você é proibido de fazer essas perguntas fechadas, de levar a sua própria testemunha no caminho onde você quer levá-la. E sim, se eu fosse o advogado do Gecko, após o meu interrogatório, eu estaria dando a oportunidade para ele fazer aqueles esclarecimentos. Quando eu estou fazendo o interrogatório cruzado, você lembra que quando eu falei um pouco antes que as testemunhas não vão querer dar a resposta que você quer. Elas vão manter sua posição. Então, na realidade, o que eu estava fazendo naquelas últimas perguntas, não importa a resposta do Gecko. O que eu estava fazendo é plantando a minha semente para o tribunal, apresentando o meu caso, a teoria do meu caso, através de minhas perguntas, que era inconsistente, que aquele e-mail confidencial demonstrava que ele não era o controlador e o beneficiante único daquele trust. Excelente, obrigado mais uma vez. Cris. Bom, acho que com isso a gente encerra o nosso programa de hoje. Foi super esclarecedor, sempre interessante ouvir o Frederico com sua clareza e didática peculiares. Agradeço ao Diego também pela participação. E César, né, como sempre, conduzindo muito bem. Agradeço ao canal Arbitragem pela oportunidade e por Bonassa Advogados pelo patrocínio. Eu convido a todos a participarem daqui a 15 dias da nossa próxima transmissão, quando a gente terá a participação de duas brilhantes árbitras, a Noreen Kindunduko e a Ana Borja Mercerot, que vão falar também sobre as carreiras internacionais delas. Então é isso, fiquem bem, até a próxima.